A gente destaca também, André, a equipe do Cruzeiro, hein, André? A situação tá muito legal não, viu? Tá muito legal não para o Cruzeiro. Cruzeiro que vai jogar contra o CRB com um time alternativo, segundo informações que o Alan trouxe iniciais. O técnico Adriano Cabeça vai finalizar, obviamente, os treinamentos nesse fim de semana para esse jogo lá no Rei Pelé. O Cruzeiro que não venceu ninguém, são 4 jogos, 4 derrotas, fez apenas um gol, sofreu 7 gols com o gol que sofreu contra a equipe do Penedense. E a máxima do Cruzeiro é vencer. Não tem outra alternativa, não tem outro resultado que não seja vencer os últimos 3 jogos. Na pior das hipóteses, conseguir tirar pontos do CRB lá, no estádio Rei Pelé em Maceió, que é difícil pra caramba, mesmo o CRB com um time alternativo, e nos próximos jogos, tanto contra o CSE, que acredito que tem uma chance de vencer, é por isso que eu falei na semana passada que eu não cravo que o Cruzeiro foi rebaixado, porque acredito que tem chances ainda. Remotas, mas ainda tem chance e finaliza o campeonato contra o Coruripe lá no Gerson Amaral. Além do Cruzeiro ter que fazer sua parte, ele vai ter que torcer agora para que o Coruripe não vença seus jogos. E aí vem essa dificuldade da equipe do Cruzeiro. O técnico Adriano Cabeça ainda não informou os relacionados, a provável escalação também não, porque deve acontecer algumas mudanças a partir daquilo que ele colocou em campo contra a equipe do Penedense. Mas a máxima do Cruzeiro é essa, vai finalizar a preparação e vai ter que vencer ou pontuar contra a equipe do CRB lá no estádio Rei Pelé, que é muito, mas muito difícil. Ô André, eu tava observando ontem, e aí a gente vai buscar informações, até porque acho que foi até aqui mesmo no Futebol Show que rolou uma situação de, será que já teve time rebaixado com 0 pontos no campeonato alagoano? E aí eu fui buscar essas informações. Deixa eu mandar um abraço aqui para um dos historiadores, pesquisadores e arquivistas do futebol de Alagoas, o Walter Luiz, que tem tudo que você imaginar do futebol de Alagoas e talvez até do Brasil. Ele arquiva tudo mesmo. É praticamente 2 salas que nem espaço tem para você entrar, porque eu já fui lá e já presenciei isso. E conversando com o Walter ontem, se o Cruzeiro, que se encaminha para isso, se o Cruzeiro for rebaixado do campeonato alagoano com 0 pontos, é o primeiro clube na história do futebol de Alagoas que é rebaixado sem pontuar. Porque já teve situações de clubes lanternas com 0 pontos, mas que não havia rebaixamento. Por exemplo, o Penedense já foi hexa-lanterna, seguido, 6 vezes seguidas, na lanterna de uma competição sem pontuar, e não foi rebaixado, porque não havia rebaixamento antes. O último clube que veio para um campeonato mais organizado, mas que também não tinha rebaixamento, foi o Alto Camaragibe. Disputava a primeira divisão do campeonato alagoano. Alto Camaragibe, em 1965. Esse jogou 11 partidas e não fez um ponto sequer. Meu Deus. Não foi rebaixado porque não tinha rebaixamento. Dois clubes que tiveram menos pontos no rebaixamento em Alagoas foi o Céu do Olho d'Água das Flores em 2021. O Céu fez 2 pontos. Mentira. E o Jaciobá em 2020 assim, também fez 2 pontos. Só que o Jaciobá não foi rebaixado porque não tinha rebaixamento em 2020 por causa da pandemia. Então o único clube rebaixado com a menor quantidade de pontos foi o Céu do Olho d'Água das Flores em 2021. Minha nossa. Se o Cruzeiro não conseguir vencer esses 3 jogos finais ou sequer empatar, ficar com 0 pontos, o Cruzeiro vai para os anais do futebol de Alagoas. Vai pra onde? Os anais, os arquivos do futebol de Alagoas, como o clube que não conseguiu pontuar em uma temporada e foi rebaixado. Na sinuca chama-se de lambuja, vai ter que passar por baixo da mesa. Misericórdia, realmente. É difícil a situação do Cruzeiro, sabe, cara? Eu fico triste com essa situação do Cruzeiro, porque assim, quando o Cruzeiro surgiu, velho, surgiu eu diria que com uma esperança grande de fazer um grande trabalho. Fez um grande trabalho, inclusive, nas categorias de base, faz até hoje um excelente trabalho nas categorias de base, fez um excelente trabalho na segunda divisão do campeonato alagoano em 2021. Tanto é verdade que naquele ano subiu para a primeira divisão. No primeiro ano do Cruzeiro na primeira divisão, já foi campeão da Copa Alagoas em 2022, né? Foi campeão da Copa Alagoas. Ele trouxe um ânimo, né, poxa, hoje tem outro time que está aparecendo aí, que vai ser páreo para o asa, vai brigar pau a pau, vai se tornar um derby breve e logo se tornará um clássico, enfim. E aí o Cruzeiro passa por essa situação complicada
E se você for olhar peça por peça, o Cruzeiro não é um time ruim. Se você for analisar as peças do time do Cruzeiro, são jogadores experientes, que inclusive já defenderam o próprio Cruzeiro em outras oportunidades. Foram jogadores importantes em clubes que passaram, mas lamentavelmente, neste ano, não deu. O projeto feito inicialmente com o técnico Bruno Monteiro não funcionou. Tanto é que o Bruno foi demitido logo no começo do campeonato e chega o Adriano Rodrigues com uma filosofia diferente de trabalho, um planejamento diferente, deve fazer um segundo planejamento para tentar encaixar esses jogadores. E como nós temos um campeonato muito curto, como disse o Cardeal ontem, na verdade é um torneio, né, de 7 jogos que define a sua vida numa competição, é muito difícil. Você tem um campeonato alagoano que define sua vida em 7 jogos. Se eu não for bem, por exemplo, o Cruzeiro perdeu 4. 4 jogos o Cruzeiro perdeu. Tem 3 jogos a disputar agora. Agora domingo contra o CRB, no estádio Rei Pelé. E de repente vai lá, vence o CRB e tudo bem. Agora é muito difícil vencer o CRB lá. Muito difícil. A situação do Cruzeiro, eu diria que é, muito complicada para tentar escapar desse rebaixamento. E se cair, na minha concepção, o Cruzeiro não vai conseguir se recuperar. E se cair, fazer um trabalho, forte para a volta do time. Para a volta do time à primeira divisão. Eu fico triste porque conheço os caras que fazem o Cruzeiro, conheço os diretores do Cruzeiro, são pessoas de bem, pessoas decentes, que fazem o futebol porque gostam do futebol, são apaixonados pelo futebol, são pessoas coerentes no que fazem, entendeu? Assim também como os diretores do ASA, mas assim, eu fico triste dessa história que o Cruzeiro está passando em 2024. Tomara que consiga, né, escapar dessa degola, mas a probabilidade de queda, eu diria que ultrapassa 99%. É verdade. Situação difícil. O André da equipe do Estrelado de Arapiraca, já posso dizer aí, CRB e Cruzeiro aí, que realmente já é mais uma derrota para a equipe do Estrelado? Dá pra cravar. Ou muito cedo mas ainda? A probabilidade de derrota é muito grande. Pelo nível do time do CRB, apesar de jogar com time alternativo, e a gente vem falando, eu tô fazendo os jogos do CRB, a maioria dos jogos do CRB eu pude comentar, e o nível do CRB é muito alto para o futebol alagoano. Quando a gente fala aqui que o CRB tem uma disparidade muito grande com o restante dos times, até com o próprio CSA, que é o seu principal rival, não é soberba. É porque a gente tá vendo o desempenho dos jogadores e o nível que o CRB chegou. Então o Cruzeiro vai enfrentar a melhor equipe do futebol alagoano, mesmo com um time alternativo. Então, através e a partir do desempenho do Cruzeiro, a gente traz essa probabilidade grande de derrota. E é como o Clevânio disse, eu tive a oportunidade de trabalhar no Cruzeiro, todos sabem que eu trabalhei inclusive no acesso para a primeira divisão, estava lá, meu irmão também estava jogando, quando ainda estava jogando. Eu conheço, a maioria das pessoas ainda estão lá, então são meus amigos também. Eu fico triste, eu fico preocupado, porque quando cai para a segunda divisão e no campeonato, no futebol alagoano, como é o futebol alagoano, que não é rico, e eu falo em termos financeiros, muita gente vai ficar desempregada e num período muito longo. Então se traz essa preocupação também, porque eu tenho amigos lá dentro. Mas falando do nível da equipe, do nível do elenco que foi montado, se a gente pegar peça por peça, individualmente falando, são bons jogadores, mas não encaixou. E aí vem todos os problemas externos que a gente já sabe que teve, principalmente na parte financeira, de problemas com o repasse da prefeitura, com outros parceiros também. Mas acho que é um conjunto de tudo que começou a dar errado. E no futebol é a máxima que é basicamente 100% que acontece. Tudo que começa errado, a probabilidade de dar errado é muito grande. Foi montado um planejamento e o planejamento foi quebrado. E é por isso que eu gosto de repetir, porque muita gente visa apenas e individualiza muita coisa para o técnico de futebol. É óbvio que alguns merecem observações de algumas tomadas de decisão, mas hoje está muito claro que o problema não era o Bruno Monteiro. O problema é maior que isso. Então a gente espera que dê certo, que consiga ficar na primeira divisão, mas é muito difícil. É muito difícil, porque se você pegar a tabela, principalmente do alagoano, desde o começo, foi só pedreira. Apesar de todo mundo enfrenta todo mundo, mas a sequência do Cruzeiro foi uma sequência muito pesada. O jogo crucial era contra o Penedense. E no jogo crucial contra o Penedense o time não deu conta do recado. Por isso está nessa situação, infelizmente. Muito bem, agora